Bom dia, gente. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Nós estamos lendo Números, o capítulo 23. E estamos no comecinho dele. Vamos ler a Palavra de Deus. E antes que eu me esqueça, dá um like e compartilha, tá bom? E ativa o sininho para você receber, porque todos os dias eu posto vídeo lendo a Palavra de Deus. Eu estou desde o começo. Algumas pessoas podem já ter visto, né? Estou desde Gênesis, só que eu não gravei Gênesis. Eu comecei a gravar a partir de Êxodo, mas depois, quando eu terminar a Bíblia todinha, eu vou voltar de novo do começo, lendo Gênesis. Ok? Então vamos lá. Vou logo orar antes de começar a ler, para que Jesus chegue abençoando nossa mente, para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor está sempre nos guardando e nos livrando de todo mal, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra, que o Senhor dê sabedoria, que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor quer falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa este dia e que as pessoas possam ser também abençoadas, Pai, com esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Começa assim, que é a continuação de Balaão abençoa Israel pela primeira vez, né? Que nós lemos antes que Balaão, a mula falou com Balaão, né? E agora nós vamos ler. Balaão abençoa a Israel pela primeira vez. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, to notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então aqui nós vemos que Balaão falou o que Deus colocou na boca dele, né? Vamos ler os comentários. O que me mostrar? Balaão sabia que só podia falar aquilo que vinha de Deus, mas parece que estava utilizando estes ritos no sentido de agouros ou encantamentos, isto é, método que a magia pagã usava com o intuito
intuito falso de tentar mudar a vontade de uma divindade. O versículo 4, Deus. Aqui a palavra hebraica é Elohim, que é o título de Deus como Criador de tudo, capaz, portanto, de se comunicar com o espírito de um profeta que não era do povo escolhido. O 5, o Senhor. Aqui o nome Deus, Jeová, o Deus que se revela como Redentor dos que nele creem. A mudança de nome é significante, pois aqui se segue as profecias que apontam para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Redentor eterno. O 23º capítulo nos ensina, primeiro, os desejos cobiçosos dominam as ações, o esforço de Balaão para ganhar o prêmio se vê nos versos 1, 15 e 29. 2. A impossibilidade dos esforços humanos alterarem a vontade de Deus. Aquilo que é direito sempre permanece direito. 3. A necessidade de obediência a qualquer custo, mesmo contra a nossa própria inclinação. 4. A futilidade de mostrarmos desejos piedosos quando nosso comportamento está longe de ser piedoso. No verso 10. 5. A glória do povo de Deus. Aí é partido em várias partes. A. Sua separação piedosa, sua separação do mundo. B. Seu número. C. Sua retidão. No verso 21. No sentido de Deus não lhe imputar o pecado. D. Sua proteção concedida por Deus, no verso 21. Seu poder, no verso 21 e 22, que emana de Deus. F. Sua prosperidade. Versos 23 e 24, que ainda vamos ler. O versículo 8. Como posso? Ao homem é impossível amaldiçoar a quem o próprio Deus abençoou. Gênesis 12, 3. Verso 10. Quem contou o pó de Jacó? Isto é, a descendência de Jacó seria tão incontável como é o pó da terra, que seria o cumprimento da promessa divina feita a Abraão. Gênesis 12, 2. Então, aqui nós vimos que Deus realmente não desampara os seus e está sempre pronto para fazer, para seguir e cumprir a promessa dele, né? Então, quando Deus promete, pode crer que ele vai cumprir. Ele não é Deus de mentira. O versículo 13. Balaão abençoa Israel pela segunda vez. Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo no campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, oh aleluia, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Olha aí. Ele prometeu, ele fará. Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu a iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel.
O Senhor Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como os de boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, agora se poderia dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali não Moabitas amaldiçoeis. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vamos ler os comentários. Diz assim: ao encontro do Senhor, versículo 15. O hebraico apenas diz ao encontro. Balaão não conhece a Deus pessoalmente, pela sua revelação total. Só o conhece como poder sobrenatural. Nota do verso 5 que diz assim: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Então, ele não viu a Deus, ele pôs a palavra nele, né? Então, ele conhece como ser sobrenatural, como poder sobrenatural. O verso 19. Em versos em 2 pares de paralelismo, ensina-se que Deus não voltará atrás naquilo que pronunciou, aquilo que eu falei anteriormente, e que tem poder para cumprir totalmente tudo aquilo que na sua palavra prometeu. Aleluia, glória a Deus. Por si mesmo jurou que vai redimir seus eleitos e cumprir as suas esperanças. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Hebreus 6:13. Eu e o passeio da Bíblia, que eu gosto muito, né? Vocês sabem disso, que eu amo passear na Bíblia, ver outras palavras escritas que tenham o mesmo sentido, né? Muito maravilhoso. Hebreus, ele fica logo antes de Tiago. Hebreus 6, do 13 ao 20. Hebreus 6 fala sobre a imutabilidade da promessa de Deus, né? Vamos ler. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante suas coisas imutáveis, 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, aleluia. Então aqui nós vemos claramente a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Quando você tiver uma promessa de Deus para sua vida, quando você ler a palavra de Deus, a promessa de Deus para sua vida, não duvide. Deus vai cumprir. Pode ser que não seja no seu tempo. É no tempo dele. Abraão esperou muitos anos para que ele visse cumprida a promessa de Deus na sua vida, mas se cumpriu. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem um tempo e nós temos o nosso. Nós queremos tudo para ontem, mas Deus, Ele sabe o momento certo de dar a sua bênção. Que Deus seja louvado nesta manhã. Que Deus seja engrandecido nesta manhã. Neste dia, na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Vamos ler também Romanos 4, 21. Romanos 4, 21. Diz assim a palavra do Senhor: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aqui está falando, né, o capítulo todinho, o capítulo 4, é Abraão justificado pela fé, que está falando sobre a fé de Abraão, né? Todo o capítulo 4 é falando sobre isto. E aqui no final ele falou, o 20 ele diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Este é o 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso. Né? Nós sabemos que ele é poderoso para cumprir o que promete, né? Só que ele falou era porque estava falando relacionado a Abraão no passado, né? E não somente por causa dele está escrito que ele foi elevado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia, glória a Deus. Nós somos justificados em Cristo Jesus, sem merecermos. Apenas cremos. Cremos. Tão maravilhoso isso, de graça. Glória a Deus por isso. Então, mais uma vez aqui, Deus falando, né, da fé que Abraão teve em Deus, e isso foi imputado como justiça, né? Justificou Abraão. Prometeu aceitar todos quantos vêm para ele, dando-lhes a vitória sobre o pecado e a ressurreição gloriosa de entre os mortos. Deus não mente. Deus não mente. Está escrito em Tito 1:2. Vamos para Tito. Tito, quase no finalzinho da Bíblia. Tito 1:2. Tito. Bem pertinho aqui de... Ai, cadê Tito? A importância de você realmente manusear a Bíblia é que você vai aprendendo onde fica todos os livros, né? Tito 1:2. Está escrito assim: na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia, glória a Deus. Então,
Mais uma promessa, né, que Deus nos promete, a vida eterna, né? E nós não podemos nunca duvidar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nunca duvide. E o versículo 3 diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Isso é Paulo falando, né? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, aleluia. Então, o versículo 20 agora ele vai falar, recebi ordem, né? Muitas vezes as bênçãos de Deus são administradas por instrumentos humanos. Muitos crentes são despertados e edificados por evangelistas, pastores e ensinadores cristãos. Então, assim, é maravilhoso que Deus usa pessoas, né, para falar das promessas dele, para falar do amor dele para nós. No versículo 21 e 24, revelam 9 bênçãos que Deus concede ao seu povo. A primeira, a justificação. Não viu iniquidade, né? 2, a comunhão com Deus. O Senhor, seu Deus, está com ele. 3, a vitória. Aclamações ao seu rei. Pela fé, o crente tem a vitória sobre o mundo e aprende a aclamar Cristo como vencedor em tudo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 1 João 5, 4. 1 João 5, 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. E aí ele diz, o 4, a redenção, né? Deus os tirou do Egito, o verdadeiro Israel foi redimido em tudo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Vamos passear na Bíblia, gente. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia, glória a Deus. É chamado gentios na Bíblia, né? Todo aquele que não é judeu. Toda raça que não é judeu, então é gentio. Então foi também, porque a princípio Cristo veio só para os judeus, né? Mas aí como os judeus rejeitaram, então foi estendido para nós, para todos nós foi estendida a salvação, como está escrito aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, né? A toda raça, toda língua, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, né? Glória a Deus. Então, continua aqui, a força, né? O 5, a força como os dos bois selvagens. Esta força provém de Cristo. Efésios 6, olha aí. Glória a Deus, estamos só passeando no Novo Testamento. Efésios 6, verso 10. 6:10. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está falando sobre a armadura de Deus, né? Somos fortes porque temos Deus em nossa vida, temos o maior dos poderes, né? Nada é maior do que o poder
de Deus, né? Aí fala aqui o 11, né? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então nós precisamos estar sempre firmes com Deus, na palavra dele, crendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Deus é tão grandioso que ele nos dá essa sabedoria de buscarmos o poder dele, né, para nos revestirmos, para ficarmos firmes, fortes na palavra do Senhor, né? Eu vou aproveitar e ler aqui, né, o versículo, a armadura que é do 10 ao 20, né, que diz, o 11 falou para ficarmos firmes contra as ciladas, né? Ao 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, colocando o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Paulo fala, né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu não sei dizer a vocês quantas vezes eu já li esses versículos. Mas sempre que eu leio, é como se fosse a primeira vez. Deus fala fortemente ao meu coração. Ele renova dentro de mim esse desejo de me armar com a armadura dele, de me calçar, de colocar o escudo da minha fé. E eu creio que ele também está falando com você nesta manhã. Eu creio que ele também vai falar com você na tarde, na noite, na hora que você escutar esse áudio, esse vídeo. Porque é assim que é a palavra de Deus. Ela penetra, ela esquadrinha, ela fala ao seu coração, ela corta o seu coração. Glória a Deus por isso. Não estava nos meus planos ler isso aqui, eu estou lendo Números, mas eu fui para Efésios porque o comentarista, ele nos leva a passear na Bíblia e nos leva a ter um olhar diferente diante de versículos que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? E aí, nosso Deus é assim, tremendo. Então, voltando para a leitura, né? Nós estávamos no 5, né? A força, como dos bois selvagens, esta força provém de Cristo, né? Como acabamos de ler. E Cristo que nos dá essa força, né? Aí o 6 é a imunidade
a imunidade, as artes do diabo não valem encantamento, né? Para quem está com Cristo, quem está firme nessa rocha, para quem está armado com Ele, né? Não, não, não vale encantamento. Então, ele está pedindo aqui para que a gente veja 1 João 5,18. Vamos ler 1 João 5,18. Aleluia, que glória a Deus, né? Que coisa boa. 1 João, está no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, né? 1 João 5,18. 1 João 5,18 diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guardará, e o maligno não lhe toca. Aqui está falando sobre o poder da intercessão, o poder de estarmos buscando a Deus, né? O poder de estarmos confiando sempre no Senhor. Eu vou ler o trecho todo para poder ficar mais entendido, né? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, a vontade do Pai. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado para a morte, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A importância, meus irmãos, a importância, meus amigos, de estarmos falando de Deus. Não podemos calar. Não podemos calar nossa boca. Devemos falar. Devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Eu fico emocionada porque realmente a palavra de Deus fala muito forte no meu coração. E aí eu me emociono, né? E Deus aqui o comentarista fala, né? O Evangelho de João foi escrito para despertar a fé, né? Para que a gente realmente possa estar firme, né? Ele nos ouve as condições bíblicas de oração, a petição deve ser feita segundo a vontade de Deus, no nome de Jesus, para a glória de Deus, né? Então a gente deve orar pedindo, mas para a glória de Deus, né? No nome de Cristo, para a glória de Deus, aquele que pede precisa ser lavado dos pecados, né? Se arrepender dos pecados e não voltar, né, a ser do mesmo jeito, ser perdoado e estar pronto a perdoar os outros, né? Crer nas promessas e guardar os seus mandamentos, né? Glória a Deus. Pecado não para a morte, qualquer pecado não comunicar, qualquer pecado
na comunidade deve produzir intercessão e restauração. Pecado para a morte não seria aquele que merece morte física, porque a vida com ela contrasta a eterna. É eterna. Irmão, deve ser o crente nominal ao negar que Jesus é o Cristo, se revela como anticristo. Este pecado corresponde ao pecado eterno contra o Espírito Santo. Então, não é pecado para a morte física, mas é para a morte espiritual, né? Que está falando aqui. Então, vamos voltar para o livro de Números, né? Que nós estamos lendo o livro de Números. Aleluia, glória a Deus. Então, mais uma vez aqui, né? O 7, imunidade, né? As artes do diabo, que a gente já leu. Aí o verso, o 7, ser parte do plano de Deus. Que coisas tem feito Deus, né? 8, a invencibilidade se ergue como leão. Cristo, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Estamos bem pertinho, né? Estamos aqui em 1 João, agora Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Cristo venceu, né? Leva os propósitos do seu povo ao sucesso final, o descanso final. Não se deita até que devore a presa. Veja Romanos 16:20. Aqui, Romanos 16:20. Romanos 16:20 fala assim: E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Aleluia, glória a Deus. E tem mais, né? 6:14. 6:14 diz assim. Vamos ver o que diz 6:14. 6:14 diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Cristo Jesus que nos salvou, né? Aleluia. E diz mais em 1 Coríntios 15:26. 1 Coríntios 15:26. 15:26 diz assim: O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele está falando que não descansa, né? Afinal, não se deita até que devore a presa. Então, a última a ser destruída vai ser a morte, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Bom, hoje não andamos muito, né? Ficamos aqui só lemos o 23, mas também lemos outras passagens da Bíblia, né? Que nos enriqueceu muito. Acredito que você aprendeu muito essa manhã, como eu também. Me fortaleci muito no Senhor, em saber que Deus, em saber não, que nós sabemos já, mas em fortalecer, em reavivar, né? Essa coisa dentro de nós, que sabemos que Deus, ele não mente, que Deus, ele cumpre o que promete, né? Então, aleluia, glória a Deus por isso. Eu estou muito grata a Deus por esse capítulo, que muito maravilhoso, o capítulo 23 de Números, né? Nos deu grandes lições, nos trouxe grandes aprendizados. Estou muito grata a Deus por mais um dia Ele ter me dado a oportunidade de ler a palavra de Deus. Muito, muito, muito grata a Deus. Então vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus querido, Deus amado, é no nome do teu Filho amado, Jesus, que eu entro na tua presença, Senhor. Pai, eu sei que nós somos falhos, Pai querido, mas quando o Senhor olha para nós, o Senhor olha através de Cristo, que foi Ele quem pagou os meus pecados, Senhor. Foi Ele que me justificou, Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja engrandecido em toda a terra, Pai. Toma conta, Senhor Deus, do meu viver. Que eu possa viver, Senhor Deus, no teu altar. Que eu possa viver, meu Pai, para te agradar, para te entronizar cada vez mais, Senhor Deus, porque o Senhor já está entronizado, Senhor. Mas eu quero, neste momento, Senhor Deus, falar que eu quero estar nos teus pés, Senhor Deus. Eu quero estar te louvando, te engrandecendo em todo o tempo da minha vida, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, esse vídeo. Que o Senhor chegue na vida de cada um, Pai, dando a plenitude da tua salvação. Que possamos, Pai, entender que o Evangelho tem que ser levado, Pai. Não devemos calar nunca, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro nesta manhã gloriosa e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Que cada um possa estar tirando tempo para ler a palavra de Deus e conhecer mais e mais esse Deus que é maravilhoso, que não mente, que cumpre realmente o que promete. E Ele prometeu a vida eterna, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.